E uma das grandes dificuldades de nós todos, seres humanos, é ter uma relação saudável, é ter o equilíbrio das relações. Hoje, o tema da live é aceite, você sempre quer algo em troca. Como é que bate isso para você? Quando você ouve essa frase assim, aceite, você sempre quer algo em troca. Você acredita que isso é real para você? Me conta aí, bota sim ou não. Você sempre quer algo em troca. Esse é o tema da nossa live. Então, quando você se questiona agora, eu quero sempre algo em troca? Isso faz sentido para você? Sim ou não? Você sempre quer algo em troca. Isso faz sentido para você? Sim ou não? Escreve para mim. Oi, Raquel. Bem-vinda, Luísa. Eu quero que vocês falem comigo, gente. Vocês precisam falar comigo. Hoje eu vou seguir de novo o cronograma, porque eu tenho falado muito com vocês e eu acabo passando do horário. Eu vou tentar hoje ir no horário certinho, tá? Ninguém vai falar comigo? Sim, isso faz sentido pra você? Você sempre quer algo em troca. Sempre. Sempre. Sim, reciprocidade. Então, por que, gente, quando a gente recebe essa consciência, nem sempre eu quero algo em troca. Tem gente que diz assim, faz muito sentido, sim, total sentido, sim, sempre quero algo em troca. Assis escreveu, nem sempre. Escreveram aqui, é o famoso não existe almoço de graça. É importante a gente olhar para isso, né? Porque essa é uma frase muito profunda que nos convoca também. Eu quero sempre algo em troca? Eu sempre quero algo em troca? E Bert Hellinger, então, diz pra gente que para que a gente encontre, né, um equilíbrio entre as relações, é necessário que haja troca. Quando não há troca, não há relacionamento. Isso em todas as áreas da nossa vida. Nos relacionamentos entre pais e filhos, eu vou explicar um pouco mais isso. Nos relacionamentos de casal, casamentos, relacionamentos amorosos. Na nossa relação de trabalho, a gente sempre quer algo em troca. Nas nossas amizades. Então, quando a gente realiza isso, a gente precisa assim, como assim? O que isso quer dizer? Quando o Bert traz pra gente essa consciência de que a gente sempre quer algo em troca, isso faz a gente vir para a nossa humanidade. Esse é o primeiro ponto que eu considero. Porque nós fomos educados a ser extremamente altruístas. E essa é uma educação religiosa até, né? Existem frases da Bíblia, né? Se você deu uma face, que a outra, dê a outra face, que uma mão entregue, a outra não veja. Não tem umas frases assim bem fortes, umas frases religiosas bem fortes. E a gente foi educado para entregar, para doar, para fazer incondicionalmente. E isso eu trago para você como uma possibilidade de reflexão. Nós somos seres humaninhos, nós somos seres humanos. Então todos nós sempre queremos algo em troca. E a troca é justamente o que faz a relação ficar saudável. Quando eu só entrego, quando eu só faço, quando eu só promovo, não existe relacionamento, não existe relação. E aí sempre gera sentimentos confusos, difíceis. Então, a gente até faz um esforço para não querer nada em troca, mas pelo menos uma gratidão é sempre bem-vinda. Esse é o ponto, né? A gente não tem que fazer esforço para não receber nada em troca e nem ficar necessariamente pensando que eu vou fazer isso para ter algo em troca. Porém, a gente precisa já expandir a consciência, abrir a nossa mente para essa possibilidade de assentir a nossa humanidade. Eu sempre quero algo em troca.
Quando eu tô aqui com vocês, eu quero que vocês troquem comigo. Eu quero, quando eu entrego o conteúdo para vocês, eu quero que vocês comentem, eu quero que vocês divulguem, eu quero que vocês chamem novos seguidores. Por quê? Porque eu também quero crescer junto com vocês. Então, vocês estão crescendo ouvindo o conteúdo e eu vou crescendo a minha voz no Instagram, nas redes sociais, no meu trabalho. Então, entender que tudo que a gente entrega, a gente está recebendo algo em troca ou merece receber algo em troca, já nos possibilita entrar em contato com a nossa humanidade. Humanidade. Nós somos seres humanos. Então, a gente deseja algo em troca. Então, vamos lá? Salvador, aí, verdade, estava pensando nisso. A gente sempre espera. A gente sempre espera. Mesmo que a gente diga assim, não quero nada, fiz por amor. A gente sempre espera. Então, vamos lá. Eu já vi, na minha profissão como psicóloga, no meu lugar como consteladora familiar, eu já vi muitos relacionamentos terminarem por falta de equilíbrio nas relações. Eu já vi casamentos, eu já vi sociedade, eu já vi amizade quebrar, eu já vi relacionamentos de trabalho, o funcionário ir embora ou o patrão mandar embora. Eu já vi muitas relações se romperem de forma abrupta por falta de equilíbrio. E o ponto é, como encontrar esse equilíbrio? O que o Bert traz dessa concepção de equilíbrio nas relações? E aí, a gente vai começar a crescer agora, tá? Vamos começar a pensar juntos? É difícil admitir, mas a gente sempre espera algo em troca. Maravilhoso, tá? A gente precisa admitir isso pra nós, porque isso a gente ocupa a nossa humanidade. Então, a relação, todo relacionamento, ela é uma busca do equilíbrio. Ela não é um equilíbrio perfeito. Quando a gente tem um equilíbrio perfeito, nada mais precisa ser feito, concorda? Será que existe esse equilíbrio perfeito? Então, tudo que está em equilíbrio perfeito está na inércia, está parado. Um carro estacionado, parado, nada se resolve ali, nada faz mais que aquilo. Então, o relacionamento, ele precisa da gente estar buscando o equilíbrio. É como eu falo muito com os meus alunos de formação em constelação. Desculpa, gente. Ai. Eu falo muito sobre isso na minha turma de formação em constelação. A busca do equilíbrio é que faz a relação, e qualquer relacionamento, se tornar saudável. É como se nós estivéssemos numa gangorra. Ora um tá lá em cima e o outro tá embaixo. Ora o outro tá embaixo e o outro tá lá em cima. Esse movimento da gangorra que é o barato da história. Quando eu tô embaixo, é um ângulo que eu vejo, eu curto estar ali. Quando eu tô em cima, eu também enxergo outro ângulo da minha vida e também é bacana estar ali. Os dois lugares para que a brincadeira aconteça são fundamentais. Se em algum momento, na gangorra, a gente encontrar o equilíbrio e ficar parados, vamos tentar aqui, vamos tentar buscar o equilíbrio, nem mais nem menos, a gente fica parado, a brincadeira acaba. Equilibrou perfeitamente, acabou a brincadeira, deixa de ser legal, deixa de ser engraçado. Então, um relacionamento, qualquer relacionamento, para que seja saudável, ele tem sempre que estar buscando equilíbrio. Compreender que ora eu tô bem, ora eu tô precisando receber, ora eu estou melhor e tô precisando entregar um pouco mais e o outro receber. Essa busca do equilíbrio é que faz a brincadeira ser super legal, ser divertida e saudável. Então a gente já vai olhando um pouco para isso. Como assim buscar o equilíbrio nas relações? Por quê? Quando uma relação está desequilibrada, vem muitas tensões, gente. Seja qual for a relação. Nós somos seres relacionais. A gente está o tempo todo com pessoas. O tempo inteiro.
Então, quando a gente olha para nossa relação com os nossos filhos, com o nosso marido, esposa, namorada, patrão, nosso funcionário, nossos amigos, tô falando das relações assim mais próximas aqui, nossas relações familiares de um modo geral, quando a gente olha para todas essas relações, a gente precisa trazer para a mente que todas essas relações exigem equilíbrio. E o equilíbrio é buscar essa brincadeira. Quando deixa de brincar, fica chato. Quando um só fica em cima e o outro embaixo, fica ruim. Quando o outro só fica embaixo e o outro em cima, acabou a brincadeira. Fica chato. Qualquer relação fica chata quando um tá em cima e o outro tá embaixo ou vice-versa. O bacana é a gente subir e descer, subir e descer, subir e descer. E esse é o nosso desafio. E aí eu quero então trazer, primeiramente, a relação de pais e filhos. Olha, quero combinar uma coisa com vocês, tá? Eu vou falar de 5 pontos aqui de como buscar o equilíbrio nas relações, nas relações de pais e filhos, na relação de casamento, relação de trabalho, relação de amigos, relacionamentos familiares. A gente vai falar sobre isso, aprofundar. Mas eu preciso que vocês me digam se vocês estão entendendo. Então, quando fizer sentido para você, coloca um coração aqui para mim. Se você ficou em dúvida, coloca uma interrogação. Ok? Combinado assim? Coloca, porque eu volto, paro, explico de novo. A gente vai começar com a nossa relação mais primal, que é a relação de pais e filhos. Esse relacionamento entre pais e filhos é o único relacionamento que a gente não consegue encontrar um equilíbrio. Presta atenção nisso. No relacionamento de pais e filhos, a gente nunca consegue encontrar um equilíbrio. Por quê? Porque os pais são sempre grandes e os filhos pequenos. O que eu quero dizer com isso? Os nossos pais nos presentearam, nos possibilitaram a nossa vida. E por si só, ninguém consegue retribuir a vida, o dom da vida, a possibilidade da vida a outra pessoa. Compreende isso? Então, ninguém consegue retribuir aos pais de uma forma equilibrada, tá? Nenhum filho consegue retribuir aos pais de uma maneira equilibrada tudo que recebeu dos seus pais. Porque a vida é muito. Porque a vida é tudo. Porém, existem muitos desequilíbrios que atrapalham e muito relacionamento entre pais e filhos. Por quê? Muitos filhos não reconhecem a grandeza dos seus pais. Não compreendem que esses pais precisam sempre estar num lugar honrado, de honra, de agradecimento. Esses pais precisam ser sempre vistos como grandes. Muitos filhos não conseguem ter esse olhar para os seus pais. E aí já gera muito desequilíbrio na vida. E muitos pais também desequilibram a relação com os filhos por vários motivos que a gente vai começar a conversar agora. Então, o primeiro desequilíbrio presta atenção. O primeiro desequilíbrio que acontece na relação de pais e filhos é quando os filhos não colocam seus pais no lugar grande. Os pais são sempre grandes, nós nunca vamos conseguir. Nós filhos, nunca conseguiremos retribuir tudo que os nossos pais nos deram. Mesmo que eles não tenham nos criado, mesmo que eles tenham nos colocado no colégio interno, mesmo que eles tenham te dado para adoção, a vida é tudo. Então, colocar os pais num lugar de honra e você sempre abaixo dos seus pais, respeitando a hierarquia. Um outro desequilíbrio que a gente vai falar agora da relação de pais e filhos está muito responsável, pelos pais. Muitos pais fazem essas relações ficarem desequilibradas. Por quê? Porque dão demais. Porque entrega demais. Eu costumo dizer que é o amor cego
e o amor exigente. O amor cego entrega demais. O amor cego é aquele que faz tudo pelo filho, tudo em primeiro lugar o filho, o melhor escola, o melhor curso de inglês, o melhor curso, o melhor futebol, a melhor roupa nas melhores marcas, a festa de aniversário. Entrega tudo para o filho, tudo. Esquecendo muitas vezes até da própria relação, de si mesmo. E nesse entregar tudo, fazer tudo e proteger tanto, desequilibra a relação. E aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. Um filho que fica extremamente sufocado, recebendo tudo dos seus pais, tudo que ele precisar, aquilo que ele nem pensa que ele precisa, ele tem. E tanta proteção de um amor cego do pai e da mãe, esse filho se sente como? Livre ou sufocado? Como se sente esse filho que recebe tudo dos seus pais? Tudo. Ele se sente livre para usufruir de tudo, ou ele se sente sufocado? Esse é um ponto a se perguntar. E aí eu quero trazer um exemplo da mesada. Muitos pais, muitas famílias têm na mesada uma forma de educar os seus filhos, ter uma educação financeira, né? Trazer para o filho a responsabilidade de lidar com o dinheiro, de saber fazer troco, de buscar esse entendimento, né? E esse amadurecimento. E é muito legal isso, muito bacana. Traz muita gerência, né? As crianças começam a gerenciar, compreender ali a mesada, é o dinheirinho dela e tal. Então a mesada é legal. Muitas famílias utilizam desse recurso para educarem seus filhos sobre educação financeira, sobre valor, enfim. Mas a mesada, por si só, ela é complicada. Por quê? Porque esse filho, ele precisa entender que ele está merecendo esse dinheiro. Ele está merecendo esse valor. Não pode ser uma mesada por si só. Quando os pais entregam valor em dinheiro, além de todo o sufocamento, entrega o valor em dinheiro, vai entregando, sem que esse filho entregue nada em troca, não consiga retribuir aos pais, qual é a mensagem sistêmica que esses filhos ficam na cabeça? Sozinho eu não consigo. E ele leva essa mensagem sistêmica para a vida. Porque ele só consegue ter recursos, ele só consegue ser, ele só consegue fazer a partir dos pais. Então, como equilibrar isso? Eu entrego a mesada e eles terão que retribuir de alguma maneira. Eu posso, inclusive, pedir para que ele passeie com o cachorro 3 vezes na semana. Eu posso pedir que ele se comprometa com a organização de algumas coisas da casa, alguns serviços de organização da casa. Eu posso combinar, inclusive, assim, aqui em casa, né? Vou dar um exemplo aqui do Bento. Bento adora futebol, adora escolinha de futebol. E a escolinha de futebol é terça e quinta, no meio da tarde, no meio dos meus horários de atendimento de pacientes. No meio da tarde. A gente conversou, a gente negociou, eu conversei, falei que ia ser difícil pra mim parar no meio do trabalho, no meio de tudo. Não. Ele entendeu, ficou chateado, mas ao mesmo tempo insistindo. Mas é importante pra mim, é importante pra mim, é importante pra mim. Ok, Bento, é importante pra você. Então eu vou me dedicar ao que é importante pra você. Toda terça e quinta, eu vou fechar 2 horários da minha agenda para levar você pro futebol, esperar você jogar e trazer você de volta pro futebol. Você tá entendendo? Tô. E eu quero algo em troca. Eu quero o seu quarto arrumado e eu quero que você tire notas acima de 7. De 7, hein? Não fui muito exigente, não. Para que você se mantenha no futebol, você precisa manter o seu quarto arrumado e tirar notas acima de 7. O que isso traz para a criança? O desejo de conquistar.
a sensação de ser merecedor daquilo ali. Ele vai para o futebol merecedor. Ele chega da escola e fala: mãe, consegui tirar 8. Mãe, eu tirei 9. Mãe, eu vou me esforçar porque eu não posso tirar menos de 7. E isso é tão bacana, porque é uma forma dele entender o valor, o quanto de dedicação eu estou fazendo por ele, abrindo o espaço meu de trabalho por ele, porque por mim eu não iria para futebol, por ele, mas que ele também precisa me entregar algo em troca. Então a gente faz para os nossos filhos, sim, mas a gente tem que tomar cuidado com esse fazer, porque esse fazer demais entrega uma mensagem sistêmica para os nossos filhos. Sem mim você não consegue. Então, preste atenção nisso. Isso gera muitos desequilíbrios entre pais e filhos. Por quê? E eu vou dizer por quê e vocês vão entender agora, mais ainda. Que é o seguinte: quando esses filhos começam a crescer, se desenvolver, se tornarem adolescentes, e recebendo tudo na bandeja, recebendo até o que eles não precisam, recebendo tudo farto ali, o dinheiro farto, tudo farto, o que esses filhos começam a fazer? Ser ingratos, a brigar, a diminuir o pai e a mãe, pegar no ponto fraco do pai e da mãe. Por quê? Porque eles não conseguem retribuir. Então eles veem aquilo tão grande, tão grande, tão grande, que a única forma de romper e encontrar a própria força e o próprio poder de seguir é rompendo com essa forma de receber. Essa forma de receber é desequilibrada. Quando você, enquanto pai e mãe, entrega demais para os seus filhos, você está quebrando as pernas deles. Você está quebrando a possibilidade dele entender que as conquistas dele são fruto também da dedicação, do esforço e do próprio poder pessoal. Então, tá indo aí para vocês, gente? Vocês estão entendendo? Tá confuso? Tá tranquilo? Me conta aí como tá para vocês. Eu sei que quando fala de pai, filho, mãe, filho, isso gera aí um pá, né? Tipo, caramba, como é que eu tô como filho, como é que eu tô como mãe, como é que eu tô como pai. Então, o amor cego dos pais é aquele amor que tenta suprir nos filhos tudo aquilo que a gente não teve. Todas as privações que nós tivemos, a gente inconscientemente, algumas coisas conscientes, a gente impõe, né? E vai entregando de forma cega para os nossos filhos, sem que eles possam nem respirar. Esses filhos ficam sem respirar. Agora, qual é o amor exigente? O amor de pai e mãe precisa ser exigente. E qual é o amor exigente? É aquele amor que entrega para o filho dizendo: faça a sua parte. Aproveite do que eu estou te entregando. Você consegue. E isso é muito legal. Porque quando a gente tem um amor exigente com os nossos filhos, a gente já entende que os nossos filhos, preste atenção, eles aprendem com a experiência. Então eu não estou privando ele da frustração, dos relacionamentos, das tristezas. Eu não estou privando eles de não ter um dinheiro um dia, de não conseguir o que eles querem. Eu já estou possibilitando aos meus filhos com o amor exigente, que é o limite. Até aqui eu consigo ir, daqui para lá eu não consigo, daqui para lá é sua parte, daqui para lá você tem que fazer. Esse é o amor exigente, que a gente consiga desenvolver o amor exigente dos nossos filhos. Entendendo porque minha filha de 10 anos que fazer... entendendo porque minha filha de 10 anos quer fazer 18 para morar bem longe. Ah, é isso aí. Os filhos, quando se sentem sufocados, eles querem logo sair, eles querem logo romper. E quando os filhos se sentem sufocados, os pais estão no amor cego. Os pais precisam aprender a desenvolver o amor exigente. E aí agora a gente vai para o equilíbrio e desequilíbrio de casal, relacionamento de casal. Entenda, partindo sempre do princípio que
Todos nós queremos algo em troca. E o relacionamento de casal é um exemplo dos mais importantes, assim, né? Não sei se é mais importante, mas dos mais evidentes de que quando não há equilíbrio, rompe a relação. Fica muito evidente isso. Olha aqui, só vou ler esse comentário aqui. Minha sogra já sofre pensando quando ela falecer como ficará meu cunhado, já casado e com mais de 30 anos, sem ela. Esse é o amor cego. Então vamos lá. Relacionamento de casal. Vamos para esse ponto? O relacionamento de casal é um exemplo dos mais possíveis da gente entender o desequilíbrio. Porque muitos casamentos acabam por falta de busca de equilíbrio na relação. Quando alguém num casamento dá demais, entrega demais e faz demais, ele assume um lugar de poder sobre o outro. Um lugar que muitas vezes até fica num lugar de pai ou de mãe no relacionamento. Quando não há equilíbrio, deixa de ser lado a lado. Relacionamento de casal é lado a lado. Lado a lado nós crescemos juntos, lado a lado nós caminhamos juntos. Quando a gente sai do desequilíbrio do lado a lado, o casal vai para as polaridades. E quais são as polaridades? Certo e errado, bom e ruim, sabe mais e sabe menos. O casal vai para as polaridades. Então, quando o casal não está mais lado a lado, ele vai para as polaridades de certo e errado, bom e ruim, a gente vai para o juízo de valor. E aí o relacionamento fica extremamente desgastado, fica extremamente difícil. Por quê? Porque gera muitos sentimentos de raiva e de fuga. Então, quando eu dou demais, eu tenho uma frase que eu adoro, ela que é assim: quem muito dá, um dia cobra. Quem dá demais sempre reivindica. Fica ali dizendo porque você não me reconhece, porque você não vê o que eu faço, porque você não vê meu esforço, porque você não enxerga tudo que eu faço. Isso é quem dá demais. Quem dá demais está sempre reivindicando quem está recebendo. Só que ele não se percebe que ele está dando demais. E quem só recebe se sente fraco, se sente desmotivado. Porque se ele está recebendo tudo, se ele não precisa fazer esforço nenhum, ele fica fraco na relação. E essa fraqueza faz com que esse lugar de um grande e um pequeno se fortaleça cada vez mais. Porque aí o grande continua dando e o que recebe continua fraco. E nesse lugar, gente, não tem casamento, não tem relacionamento. Porque quando um dá demais, ele assume um lugar de poder sobre o outro. Ele assume um lugar de maternidade, de paternidade. E quem recebe, assume o lugar de filho. E não existe casamento entre pai e filho, entre mãe e filho. Então, a busca do equilíbrio no relacionamento amoroso é um grande movimento da vida. É a gangorra o tempo todo. Tem dia que meu companheiro não está muito bem, né? Tá triste, tá enfraquecido, tá incomodado no trabalho, tá irritado. Eu ali me fortaleço para dizer, tô aqui, tá tudo bem e tal. E vice-versa. Esse movimento é que gera a vida, o pulsar do relacionamento, o pulsar. Quando eu tô sempre mal e o outro só me entrega, não tem pulsar de vida. Não tem movimento da relação. Então, quem sempre só recebe se sente enfraquecido. E ele mais ainda, ele não se sente merecedor. Então preste atenção. Quem muito dá, um dia cobra. E quem cobra fica sempre ali buscando recompensa e nunca se sentindo visto. E quem muito recebe, vai embora. Por quê? Por que vai embora? Porque quem muito recebe não se sente digno de estar com quem só entrega. Quem muito recebe não se sente digno, não se sente merecedor. Não se sente assim, não sente que foi uma conquista.
Então, quem não se sente digno vai embora da relação. E aí são aquelas frases que a gente sempre ouve, que é: eu fiz tudo por ele, eu me entreguei por ele, deixei de trabalhar por ele, deixei de estudar por ele, ou eu fiz tudo por ela, paguei faculdade, mudei de casa, comprei apartamento. E nada disso foi suficiente. Por quê? Porque não tinha equilíbrio. Não buscou o equilíbrio. E quando o casal se perde nesse lugar, são dois sentimentos que ficam muito à tona no casamento, na relação. Que é de raiva e de fuga. Existem vários sentimentos, tá, gente? Mas eu vou falar da dinâmica mais assim próxima pra gente entender. Quando um casamento está em desequilíbrio, é um relacionamento que experimenta esses dois sentimentos, de raiva e de fuga. Raiva por quê? Eu tenho raiva porque o outro não me reconhece, porque eu faço tudo, porque eu me sinto sobrecarregado, porque só eu que trabalho, porque eu boto dinheiro dentro de casa. Não dá nem pra respirar. Eu fico com raiva porque eu faço tudo isso e o outro não reconhece. E eu faço tudo isso e mesmo assim nada é o suficiente. Então eu fico com raiva. E o outro movimento é de fuga. Por quê? A pessoa foge da relação. Ou ela foge para o celular, ou ela foge para uma depressão, ou ela foge para um outro relacionamento, ou ela foge para o futebol, ou ela foge para qualquer outro lugar, mas ela não está na relação. Por quê? Por que tem a fuga? Por que ela vai para uma outra relação? Porque ela quer se sentir digna em algum lugar. Então ela vai buscar um outro relacionamento onde ela consiga dar e receber. Onde ora ela consegue assumir o lugar de poder e ora ela consegue assumir o lugar de receber. E isso é que nos traz a dignidade da vida. Fazer esse movimento. Então, quando um casal se desequilibra, e muitos casamentos acabam pelo desequilíbrio da relação, entendimento, é porque eles quebram um vínculo. Porque o movimento da vida, o movimento da troca, é que fortalece o vínculo do casal. Ora eu dou, ora eu recebo. Aí aquele que recebeu, ora dá, e aquele que deu, recebe. Então a gente fica nessa gangorra do dar e receber. E quando eu recebo, eu me sinto muito feliz. E quando eu entrego a retribuição, o agradecimento por ter recebido, eu também fico muito feliz. Então, esse movimento é que fortalece o vínculo da relação. Casais que não trocam, quebram o vínculo. E muitas vezes rompem o casamento ou ficam casados durante anos, tá? E um outro ponto que eu quero trazer também, que gera muito desequilíbrio na relação de pais e filhos e nos casamentos falidos, vou usar assim essa expressão, quando acontece a separação devido a uma questão de desequilíbrio, eu acho bem bacana a gente trazer isso. Eu tenho ouvido muito nos casos, não sei se tem advogados por aí, mas eu quero que vocês falem sim ou não, se fazem sentido para vocês. Há muitos anos, em muitos casos de justiça em partilha de bens, quando os casais se separam, por punição, por não querer entregar ao outro o que é direito do outro, o que os pais fazem? Colocam os bens no nome dos filhos e colocam o direito de usufruto, mas os bens estão no nome dos filhos. Isso, gente, com muito respeito a essa palavra, é uma merda, tá? Por quê? Porque tá dizendo que você não tá conseguindo reconhecer o que o outro foi importante para você e que aquele outro tem um valor. Então, se vocês construíram bem juntos, cabe aos dois a metade de cada um das suas conquistas. Um ponto número 2, quando eu coloco os bens no nome dos filhos, é porque eu não quero olhar para o conflito, não quero reconhecer o outro e é muito pesado para os filhos, porque eles se tornam a âncora de resolver um conflito que não é deles.
Então os filhos recebem o bem, às vezes não tem nem idade para receber esse bem, não conquistou, não trabalhou, os bens estão ali no nome deles, eles vão crescendo e aquilo ali vai virando um grande problema. Porque a mãe que mora com os filhos pode se sentir que não está em casa, está na casa dos filhos, ou o pai vice-versa. Isso gera muita dor, muito sofrimento. Então, gente, é muito bacana a gente olhar para isso, o quanto facilmente a gente desequilibra as relações. E isso só prejudica a nós e ao todo, né? E principalmente os nossos filhos. Então, quero trazer esse ponto aí. E o casal, quando ele fica na raiva, o que é a raiva num relacionamento, gente? Seja de casal ou de amizade, o que é a raiva? A raiva é a gente jogar tudo na cara do outro. A raiva é a gente querer punir o outro. A raiva é a gente pegar no ponto fraco do outro. A raiva é um desejo de diminuir o outro. E por que eu quero diminuir o outro? Por quê? Porque eu quero que ele venha para uma relação igual. Porque quando o outro está muito grande na relação e eu começo a diminuir ele, diminuir, eu estou convidando ele para a relação. Eu estou trazendo, eu fico com uma tentativa de diminuir aquela pessoa para eu me sentir digno para estar naquela relação. Muitos relacionamentos continuam acontecendo por conta da raiva, que é um convite ao equilíbrio, mas é um convite ao equilíbrio de uma forma doentia. É o amor que adoece, é o amor cego. Então agora a gente está olhando aqui como equilibrar as nossas relações, né? Como equilibrar o nosso casamento. Vocês estão entendendo, gente? Coloca um coração. Se não entender, coloca uma interrogação. Que agora a gente vai falar das relações de trabalho. Me fala aí, vocês estão entendendo? Coloca um coração pra mim. Tem algum, ó, eu sei que Salvador e Ju aí são advogados, hein? Faz sentido aí, muitos pais colocam o nome, os bens no nome dos filhos. Tá todo mundo caladinho, tá até me dando um receio assim, tipo, opa! Estão entendendo, ok. Ok. Então agora... A gente... Adorei o coração verde do Renato. Ótimo. É isso aí. Relacionamentos equilibrados. Então, onde mais a nossa vida, nosso relacionamento fica desequilibrado? No trabalho. Quantos de nós temos relações desequilibradas com o nosso trabalho? Ou a gente entrega demais e não se sente retribuído, ou a gente ganha demais e não entrega o suficiente. Presta atenção. Buscar esse equilíbrio é fundamental para a nossa saúde profissional. Eu uma vez, até recentemente, conversei com um aluno, né? Ele disse assim para mim, eu cobro, eu recebo pouco, eu acho que eu poderia receber mais. Algo nesse sentido. E eu disse, mas você cobra mais? Você acha que você pode cobrar mais? Você tem competência, você é instruído, você faz o que tem que ser feito? Sim. Então por que você não cobra mais? Não cobra de forma justa. Justo. Gente, quem começa na carreira hoje, uma pessoa se formou em psicologia, uma pessoa se formou em médico, uma pessoa se formou em advogado. Quem começa a carreira hoje, é lógico que ele não vai ganhar mais do que quem tem 10, 15 anos de carreira. Não pode acontecer isso. Não faz sentido. Por quê? Quem tem 10, 15 anos de carreira são profissionais mais experientes, né, com mais conteúdos. Então é natural que quando a gente começa a trabalhar, a gente ganha um pouco menos. E é por isso que tem as categorias, né? Estágio, sênior, não é isso? A gente vai passando por categorias aí no nosso profissional. Então o desequilíbrio, ele acontece no profissional o tempo todo. Por quê? Quando eu entrego demais, eu não me sinto reconhecido pelo meu patrão. Eu não me sinto reconhecido pela minha empresa. Eu me sinto explorado.
Eu me sinto explorado. E quando eu não me sinto remunerado de uma forma equilibrada, eu fico desmotivada. Então veja bem, isso é um desequilíbrio profundo, que a gente está o tempo todo vivenciando isso. Quando eu entrego demais para minha empresa, para o meu trabalho e não tem equilíbrio de troca, eu me sinto desmotivado, eu começo a falhar, eu começo a chegar atrasado, porque eu acho que eu não estou sendo reconhecida no meu trabalho. Eu falo muito com os meus clientes, né? A importância do equilíbrio de troca. Quanto é a minha consulta? Como você vai pagar? Quanto você pode pagar? É importante que você se sinta digno de ocupar esse lugar de terapia. É importante que você se sinta digno de fazer o seu processo terapêutico. E é importante que eu esteja motivada para estar com você em presença. Então, eu estou trazendo um exemplo para o meu, né? Mas eu quero ampliar mesmo para a gente refletir. Então, quando o funcionário entrega menos e recebe demais, na verdade esse funcionário está trabalhando buscando um grande pai, uma grande mãe. E aí tá lá o funcionário, ganha um bom salário, é bem remunerado, tem vários direitos, vários recursos bacanas, consegue tirar férias legais, consegue viajar, mas não entrega para o seu empregador o que é realmente suficiente para equilibrar essa relação. Entrega menos. E aí, esse funcionário vai se sabotar, vai sabotar o seu dinheiro, vai perder dinheiro, vai se endividar, ou vai emprestar para alguém que não vai pagar. Por quê? Porque ele mesmo sabota o seu ganho, porque ele não se sente merecedor daquele dinheiro. Tá fazendo sentido aí para você? Em contrapartida, quando o profissional ele tá lá entregando e o patrão não reconhece, esse funcionário vai ficar desmotivado e vai falhar. E aí, quando ele falhar, provavelmente ele vai ser chamado a atenção ou ele vai ser mandado embora. E aí, qual vai ser o sentimento dele? De como eu dediquei meu sangue, como eu vesti a camisa daquela empresa, não tô conseguindo nem falar. Como eu dei meu sangue, vesti a camisa daquela empresa, como eles não reconheceram, eu saía de lá 10 horas da noite muitas vezes, mas eles nunca reconhecem isso. Então a gente está sempre se sentindo injustiçado, se sentindo prejudicado. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sou... Salvo alguns detalhes, né? Desculpem aí os advogados, eu já estou falando bastante com os advogados. Eu não gosto muito dessas ações trabalhistas. Eu acho, sempre já constelei vários temas desses, assim, mas eu acho um pouco equivocado. Por quê? Muitas pessoas ficam na relação de trabalho sabendo que está insatisfeito, sabendo que não está bom. Ou eu estou dando demais e estou recebendo de menos, ou eu estou recebendo demais e estou entregando de menos. A pessoa sabe que não tá legal. E aí ela não busca o equilíbrio. Ela não fala, ela não reivindica, ela não conversa. E aí quando ela sai da empresa, ela vai lá. Tantas horas de trabalho, tantos almoços que eu não tive, quantas férias eu não tirei, quantas férias eu vendi, mas não precisava ter vendido porque não deixava eu fazer isso, fazer aquilo. Vocês estão entendendo que é profundo esse tema? Estão entendendo como é profundo tudo isso? O quanto a gente pode, na relação, buscar o equilíbrio? A gente pode, no momento que está o desequilíbrio, conversar e buscar algo que equilibre? Então, o bom patrão é aquele que contrata o funcionário, dá as funções de forma clara e objetiva e paga o X para aquele funcionário fazer as funções claras que ele colocou. Agora, quando o patrão não deixa claras, contrata o funcionário, não deixa claro as funções que ele tem que fazer, então ele faz meia dúzia, daqui a pouco ele está fazendo 10, 12. E ele fazendo mais, ele continua ganhando X, o mesmo X está desequilibrado.
Então preste atenção na sua relação de trabalho, preste atenção na sua relação com seus clientes, com seus alunos, com quem você quer, com quem que você conviva de uma forma assim profissional. Inclusive com seus pacientes, né? Com as pessoas com que você... Porque quando você entrega demais, o outro vai ficar só exigindo de você e você vai se sentir assim extremamente sobrecarregado. Ok? Foi aí a relação de trabalho para vocês? Agora os conflitos familiares, gente. Já são 9h15. Eu vou falar ainda do conflito familiar e das amizades. Posso ir? Posso seguir, gente? Me diz aí se tá tudo bem para vocês. Posso seguir? Agora eu vou falar dos conflitos familiares e vou falar das amizades. Diz sim se eu posso seguir. Senão a gente para. Os conflitos familiares. Eu gosto muito de dar exemplo. Sim, ok. Eu gosto muito de dar exemplos. Quantas famílias ficam em conflitos por conta do desequilíbrio das relações? Por conta do desequilíbrio, né? Dentro do seio familiar. Os pais precisam entender que existe uma hierarquia entre os filhos. Então, o mais velho tem precedência no sistema. O mais velho precisa ser visto. O do meio precisa ser visto. O mais novo precisa ser visto, cada um no seu lugar. Eu vou trazer um outro ponto que é o seguinte, né? Sogro e sogra. Eu sei que esse ponto vai mexer com algumas pessoas. Muitas pessoas, muitos sogros e sogras, vou botar de forma geral, né? Quando a sua filha começa a namorar com aquela pessoa, noivar, casar, aquele sogro e aquela sogra começa a tratar aquele genro como se fosse filho. É meu filho, eu ganhei um novo filho, agora eu tenho uma filha e um filho, ou então agora eu tenho um filho e uma filha, eu cuido dela, eu faço por ela. Gente, já desequilibrou. Conflitos familiares totalmente desequilibrados. Sogra é sogra, sogro é sogro, nora é nora, genro é genro. Quando você quer fazer mais do que você precisa para o seu genro ou para a sua nora, você está quebrando o equilíbrio da relação. Um outro conflito muito comum é quando, por exemplo, um sogro emprega o genro. Então, suponha, já constelei uma pessoa assim, tá? Uma pessoa que veio para a constelação e ele trabalhava na empresa do pai da esposa. Então, a esposa era herdeira daquela empresa e ele estava ali, ele era muito competente, muito estudado, com várias especializações, foi se aprofundando ali naquele tema e aquele sogro, ele era o empregado daquele sogro. Só que aquele sogro cuidava daquele homem como se fosse um filho, porque ele era muito competente, ele fazia, ele entregava, ele realizava. E os filhos dele, os filhos do sogro, ficavam pé da vida, super incomodados. Por quê? Porque esse genro era melhor tratado do que os filhos. Esse genro tinha um lugar que os filhos não tinham. E isso, gente, desequilibra tudo, traz conflitos familiares, desequilibra a própria pessoa, desequilibra o casamento da filha dele. Vocês estão entendendo? Então, qual foi a solução nesse conflito? Eu disse para ele, olha, você é funcionário do seu sogro. Ou você se comporta e pede um salário como funcionário, vai ficar muito difícil. Então eu sugiro você conversar com o seu sogro para assinar a sua carteira, pagar um prolabore, você ter direito às suas férias, ter direito a tudo que você precisa como um funcionário. Porque aí você ali vai trabalhar como funcionário, vai entregar como tal, e na sua família você vai viver sua relação de genro e sogro. E não de meu filho, meu genro é como um filho para mim, ele que cuida dos meus negócios. Isso traz
muitos conflitos familiares. Dei 2 pontos aí importantes pra gente já pensar. Me diz aí se faz sentido pra vocês. Gente, Jonas tá aqui. Jonas, a gente vai fazer uma live juntos. É que eu ainda não tô fazendo collab, tá? Mas eu vou fazer. Entenderam aí o conflito? Como gera conflito familiar? Ok. Conflitos familiares. Muitos conflitos. Eu trouxe 2 dinâmicas aí que eu posso também traduzir de uma outra maneira, né? Muitas noras e muitos genros querem ser tratadas pelas suas sogras como se elas fossem a grande mãe. E é por isso que elas têm grandes conflitos com a sogra. Muitas mulheres entram numa relação e quer que a sogra trate ela a pão de ló, que a sogra faça tudo por ela. Não, a sogra precisa respeitar o seu lugar de esposa do filho. E você precisa respeitar o lugar da sua sogra, de mãe do seu marido. Quando eu quero que a minha sogra seja minha mãe, quando eu quero que minha nora seja minha filha, tudo desequilibrado, tudo gerando prejuízo para todas as relações. E aí a gente vai agora para as relações de amizade. Que essa relação é uma relação muito bacana. É uma das relações que eu considero mais maduras. Por quê? Porque ela é livre, ela não é condicionada. Os amigos, eles se aproximam por afinidade. A gente se aproxima de quem a gente quer. Então eu me aproximo de alguém que tem afinidade com aquilo que eu penso, com aquilo que eu gosto. Eu não sou obrigada a conviver com ninguém. Você não é obrigado a conviver com ninguém. Então você pode estreitar os seus laços com quem mais você se afinize, com quem faça sentido para a sua vida. E aí, quando isso faz sentido para a sua vida, você tem uma amizade. Essa é uma relação livre. E é uma relação livre de dar e receber, de dar e receber, de dar e receber. Esse movimento da troca é movimento de adultos. Então é muito rica a relação de amizade. Por isso que tem muita gente que não consegue construir amizades. Porque amigos só conseguem construir quem são adultos. Adultos conseguem ter amigos. Adultos conseguem ter amizades. Por quê? Porque são relações livres. São relações onde o outro não te deve absolutamente nada e você não deve absolutamente nada para ele. Então vocês convivem por escolha, pelo movimento da liberdade da escolha. E isso é tão profundo, exige de nós assim muito esse lugar do ser adulto. Então se você tem a sensação ou percebe que você não consegue ter muitos amigos ou ter amigos, faça esse ponto assim de reflexão. E aí, gente, nessa dinâmica toda, qual é o pano de fundo da lei do equilíbrio nas relações? Qual é o pano de fundo? O ponto é, muitas vezes quem dá é porque não sabe receber. E quem recebe não sabe dar. E esse é o nosso ponto de desenvolvimento. Porque quando a gente dá, a gente assume um lugar de poder. E é muito bom a gente se sentir poderoso na vida. Então eu dou pro meu marido, então eu dou pro meu filho, então eu dou pros meus amigos, eu dou pros meus primos, eu dou pras minhas relações, eu dou pro meu trabalho, eu dou pro meu chefe, pro meu colega de trabalho. Esse lugar de dar é um lugar de poder. Porque quando eu dou, eu me sinto poderosa. Mas eu não posso só ocupar esse lugar de poder. Eu também preciso aprender a receber. Porque receber é um lugar de humildade. Porque quando a gente recebe algo de alguém, a gente se sente em dívida. Isso é muito interessante, gente. Quando a gente recebe algo de alguém, do nosso marido, das pessoas que nos rodeiam, quando a gente recebe algo, um favor, uma ajuda, um cuidado, uma proteção, fiquei doente, a pessoa veio e cuidou de mim, precisei de dinheiro, a pessoa estava ali para me ajudar, quando eu me separei, ela estava do meu lado. Quando a gente recebe algo de alguém, a gente ocupa o lugar de humildade, de aprender a receber,
de ocupar esse lugar também de menor. Agora eu sou menor, agora eu preciso. Mas, além disso, é importante compreender que quem recebe precisa encontrar forças para entregar algo. Porque quem só recebe fica enfraquecido e quem só entrega fica fortalecido. Então, quem só entrega, quem só dá, fica no poder e quem só recebe fica na fraqueza. Então, quando eu recebo algo, eu me sinto em dívida e essa dívida me faz me esforçar para entregar algo para quem me deu. E aí eu entrego, me sinto digna daquilo que eu recebi. E aquela pessoa que me deu, agora ocupa o lugar de receber. E aí nessa fraqueza ele vai encontrando a força para me devolver algo. E esse é o movimento da vida. Então o pano de fundo do desequilíbrio dos relacionamentos é quando a gente só quer assumir o lugar de poder. Ou então a gente se vê somente como fraco. A gente não consegue conquistar as nossas coisas. A gente não consegue dar conta, né? E olhar para o nosso poder pessoal. A gente acha que o mundo nos deve. Geralmente, pessoas que só querem receber são pessoas que têm pouco relacionamento um relacionamento bem difícil com os pais. Porque acham que o que os pais deram não foi suficiente. Então, elas querem que o patrão pague mais sem entregar o suficiente, tá, gente? Estou falando aqui de uma relação. Elas querem que os amigos resolvam, elas querem que o marido ou a esposa faça tudo, mas nunca é o suficiente. Por quê? Porque está fraco na vida. Somente aquele que está nas suas raízes consegue ter a força suficiente para ter as suas próprias conquistas. Então a gente acolhe o lugar de humildade, assume a força para ir além e conseguir entregar aquele que um dia deu algo para mim. E nisso é o movimento da vida. Receber te faz sair da zona de conforto. Esse movimento é profundo mesmo. E é importante você se perguntar agora, como você se sente quando você recebe? Aí eu vou trazer um exemplo para vocês. Vamos rápido. Suponhamos que cada um de nós tenhamos uma bacia. Você e uma outra pessoa da relação. Seja sua irmã, seja seu primo, seja seu marido, namorado, sei lá. Cada um tem uma bacia na mão. E a vida vai acontecendo. E a gente vai tendo que preencher a bacia com vários objetos super bacanas. Podem ser livros, podem ser bibelô, várias coisas muito legais. E aí a gente tá ali no movimento da vida. Tô ali, no movimento. Aí o ponto é, acabou a dinâmica. Quem tá com a bacia vazia, como ele se sente? Injustiçado, cansado, prejudicado. Começa a dizer que o outro tá com a bacia cheia porque aconteceu alguma treta, teve algum bololô. E ele começa a se sentir injustiçado. Quem tá com a bacia vazia, quem tá se sentindo vazio, se sente injustiçado, enfraquecido. E quem tá com a bacia cheia, como se sente? Quem está com a bacia cheia se sente cansado, sobrecarregado, carregando peso demais, querendo liberar algumas coisas daquela bacia para poder se aliviar, para poder carregar. Então entenda que ocupar somente um dos dois lugares é pesado para ambos. Só dar também é muito ruim. E só receber também é muito ruim. O bacana, a pulsão de vida é buscar sempre o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, gente, essa é a nossa mensagem de hoje. Eu quero trazer um outro ponto que é o seguinte. Quando a gente vai fazer um bolo para os nossos filhos ou para receber visita em casa, só o amor não faz esse bolo ficar bom. Esse bolo não vai ser feito só de amor. Esse bolo precisa seguir uma receita. E essa receita, ela tem medidas certas, exatas, ela tem ingredientes importantes que precisam
estar em harmonia para que esse bolo aconteça. Eu sei que é chato seguir as regras. Eu sei que muitas vezes é chato a gente buscar o equilíbrio. Mas não só de amor esse bolo cresce. Esse bolo, para crescer, precisa ter regras. Ingredientes devidamente pensados e equilibrados. Para que ele cresça e não só cresça, ele cresça e fique saboroso. Porque tem muitas relações que crescem, mas não ficam saborosas. Então, eu desejo hoje para vocês que vocês repensem muito, né? Se você se sente equilibrado nas suas relações, do seu trabalho, do seu casamento, na sua relação com seus filhos, nas suas relações familiares, porque assim, é muito, muito, muito importante. Porque só no equilíbrio que a gente assume cada vez mais a potência da vida.